Oi, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Pod Pós. E dessa vez nós vamos conversar aqui um pouco para contar uma história de como é que nasce o cientista e como é que a gente sobrevive até a gente de fato ser um cientista no Brasil. E hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustríssimos. Primeiro, a Jaqueline Góes. Primeiro, Jaque, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E a Jaqueline, gente, ela dispensa apresentações, né? Aí uma referência na ciência e tecnologia no Brasil. Jaque, dá um oi aí para nossa audiência. Oi, pessoal. Vini, pessoal daqui, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos também com o nosso embaixador das campanhas da NPG, o Lorde Sim, que todo mundo já conhece, mas dá um alô aí, Lorde. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Lima, ou melhor, Lorde Sinho aqui na área. E claro, né, na conversa de hoje a gente vai falar de muita coisa boa, de realmente como nasce cientistas, mas a gente também tem que lembrar que cientista também passa perrengue, viu? Hoje a gente vai comentar sobre os perrengues que a gente passou. E é justamente isso. Nós queremos tratar aqui qual é a história por trás do currículo Lattes. Como é que a gente chega aqui a partir da curiosidade humana até a gente se tornar de fato cientista, né? Então já aproveita aí, já manda o link aí para todos os seus colegas de turma, de laboratório, já curte aí o canal da NPG e vamos começar aqui mais um episódio do Pod Pós. Vamos lá primeiro começar com a Jaque. Jaque, quem era a Jaqueline antes da ciência? Como foi a sua infância? É, olha, difícil de lembrar quem eu era antes da ciência, porque é isso, depois que você vira cientista, parece que sua vida só versa sobre ciência. Mas eu me recordo de ser uma menina soteropolitana, baiana, e, portanto, ali naquele contexto de Salvador, da Bahia, sol, praia, mas sempre muito focada nos estudos, né? Então, assim, embora eu não fosse cientista ainda, eu já era uma estudante muito aplicada, mesmo antes de pensar em fazer ciência. Então, eu acho que eu era a CDF que a gente conhece. Não sei se usa esse termo ainda hoje, né, com as novas É, gírias. Da minha época era CDF, né, que era cérebro de ferro ou crânio de Os ferro. 30 mais vão lembrar dessa sigla, Os com millennials certeza. vão lembrar. Então, eu acho que eu era essa menina, assim, muito estudiosa, não tinha uma vida social muito agitada. Eu digo que até hoje eu tenho uma vida social, depois que fiquei adulta, muito mais agitada do que quando eu era mais nova. Muito estudiosa, muito voltada ali para o contexto familiar e muito aplicada nos estudos. Então, eu acho que era isso, assim, eu confesso que eu vim me descobrir melhor depois que eu fiquei adulta e eu já estava dentro da ciência, que aí eu acho que a gente vai falar um pouquinho Isso. depois. E quando é que aconteceu esse momento que você se percebeu que não é na ciência que eu quero me formar, eu quero ser cientista? Eu não tive referências quando eu era mais nova, então, assim, eu não tinha, eh, a noção que eu podia ser uma cientista, né. Os cientistas que eu via nos filmes, nas séries, eles eram todos homens, enfim, meia idade, cabelinho branco já, então, É assim, aquela figura do a Einstein, né? figura do Do, Einstein. do velho com a linguinha de Exatamente. fora. Então eu não me via nesse lugar, nunca me vi nesse lugar. Queria muito fazer a área da saúde, e quando eu entrei para a biomedicina, eu entrei muito no pensamento de ser analista clínica. E aí só depois, no segundo, talvez terceiro semestre da faculdade, foi que realmente se consolidou a possibilidade de eu ser cientista. Então, eu tive muitos professores que falavam sobre suas referências científicas, muitos deles eram cientistas, né, já pesquisadores ali voltados para a Universidade Federal da Bahia, ou mesmo para a Fiocruz. E aí as experiências desses professores é que me levou a despertou a minha curiosidade a pensar: "Não, olha, eu queria conhecer esse ambiente onde eles falam que eles trabalham com os camundongos, com os ratinhos", né, e era a personificação que a gente tinha naquela época do pesquisador. Então eu quis viver esse contexto e a oportunidade era fazer iniciação científica. Então foi aí que eu adentrei no universo científico. Então fui muito mais pela curiosidade
não sabia como funcionava, fui adentrando, comecei a trabalhar com HIV, então eu achava que eu ia encontrar a cura para o HIV, né? O sonho, Sim. o sonho da vida era encontrar a cura para HIV. E depois você descobre que, olha, você vai estudar o gene da proteína de um pedacinho da célula que interage com o vírus, ou seja, tá bem longe, É o né, quebra-cabeça que a gente... dessa cura. Então, assim, era uma pequena contribuição, que a gente sabe hoje que é muito, mas era isso, né? Eu não tinha ideia do quão vasto é o conteúdo e os temas que podem ser trabalhados na ciência. Então, foi ali que eu me entendi cientista. Aí comecei nos primeiros meses, fui me interessando cada vez mais. Aí você vai para a prática, vai para a bancada, começa a fazer experimento e descobre que você quer fazer aquilo para o resto da sua vida. E aí foi só realmente me adentrar cada vez mais, né? Ir para mestrado, doutorado. Então, eu acho que foi nesse contexto, assim. Já no contexto de graduação, eu acho isso tarde, né? Para o que a gente discute de profissões, né? A gente discute sobre profissão, sei lá, 14, 15 anos, a família já tá perguntando, o que é que você quer ser quando você crescer? Aliás, pergunta para criança, né? É uma pergunta completamente aleatória, eu vou dizer, porque, enfim, a criança não tem como, embora algumas digam que querem algo e sigam nesse caminho. Eu acho que mesmo adolescente eu ainda não tinha noção. Eu tinha a ideia que eu queria ir para a área da saúde, mas era muito na medicina, que era uma coisa que eu não tinha tanta certeza assim que eu queria, né? E que bom que eu não tive, mesmo porque eu acho que não ia casar comigo, né? Com o que eu gosto de fazer. E teve alguma pessoa assim que foi decisiva nessa sua trajetória? Quando Teve. você lembra assim? Eu tive uma professora no meu segundo semestre, professora de bioquímica estrutural, a Aline. A Aline foi a grande figura inspiracional para mim, né? Inclusive, assim, ela me influenciou em muitos outros aspectos para além da ciência. Então, ela já era pesquisadora na Fiocruz, ela fazia doutorado na época que era nossa professora. Eu a tinha como uma inspiração porque ela era muito jovem. Eu achava muito surreal ter uma mulher jovem já no doutorado, cientista, produzindo conteúdo científico mesmo que eu falo, né? Não é produção de conteúdo como a gente conhece hoje, mas assim, publicando artigos e tinha uma presença de sala de aula assim que você olhava e você dizia, não, essa pessoa, ela tá nesse lugar. Então, eu tinha a bioquímica como uma das disciplinas que eu queria muito aprender. Então, eu ia com Leninger. Nossa, eu amava esse Aham. Eu livro. amo Leninger, Eu Quem até ama amava. Lineker, hoje. gente? Ah, Até não. hoje. Não, Eu já tô de conta. E eu era o destoante da minha turma, porque todo mundo ia pro Pamela, que o Pamela era mais Mais resuminho, resumido, assim. E eu exato. adorava o Lenig. Eu lembro que eu tirei uma xerox do Do Lenig. Leninger? Do Meu Lenig. Deus! Foram 2 camalhaços, assim, Jesus, não, eu pegava na de papel. biblioteca. Eram 2 resmas. Não, né? gente. Eu ainda tenho esse Eu me livro. recuso. Eu ainda tenho em casa. Pois, eu pegava na biblioteca emprestado e ficava o semestre todo com esse livro. Eu amo Leninger. Tenho hoje um, né? Porque, enfim, depois de virar professora, inclusive de bioquímica, você acaba adquirindo. Então, assim, eu ia para a sala com Leninger na mão, eu ficava estudando, eu questionava o que ela falava na sala. Era péssimo isso, porque, enfim, né? Para um aluno que ficar com o livro aberto na frente do professor questionando o que o professor fala, não é legal. Mas ela viu em mim um potencial. E aí eu acho isso interessante, porque hoje eu consigo fazer essa leitura com os outros alunos que eu tenho, de olhar às vezes para um aluno que você não daria muita coisa, porque é um aluno meio, vamos dizer assim, não muito aplicado, né? Um aluno que está mais disperso, um aluno que não se interessa muito, mas você conseguir enxergar naquele aluno um potencial. Eu, mesmo sendo muito aplicada e tudo, a Aline enxergou em mim não uma chatice, porque eu era muito chata mesmo enquanto aluna, não gostaria de ser minha professora, e viu em mim um potencial dentro da ciência. E ela foi quem me convidou para fazer o processo seletivo na Fiocruz, que quando eu fui para lá, depois eu descobri que já tinha sido aprovada, porque o processo já tinha acontecido, né? E você vê como é importante a gente se portar, né, bem na frente dos nossos professores, porque eles abrem muitas portas para a Isso. gente. E ela, até hoje, assim, eu digo que até o jeitinho de se vestir, sabe? A coisa do sapatinho com o bico redondo. Então, assim, porque eu olhava pra ela e falava, nossa, ela parece uma bonequinha,
né? E era muito jovem, então eu achava aquilo maravilhoso. Ela me influenciou muito. É sempre bom a gente ter essas referências, né? Até porque também tem até o debate. Para gente que vem de uma família humilde, a gente não tem referência de ciência na família, né? Nem perto assim do núcleo familiar. Então, por exemplo, você pega agora o aspecto da minha rua onde eu cresci, não tinha ninguém que estava na universidade, né? Então, ter essas, eu acho que talvez por isso que nós temos referências muito tardes, né? Exato. Diferentemente da própria elite no Brasil, que já tem ali um cientista na família, então, e aí entra um outro debate. Mas, Lorde, deixa eu te perguntar, Hum. onde foi, como é que nasceu aí, que todo mundo conhece, além da página do Lorde, tem a página da pós-graduação em depressão. É. Como é que surgiu isso? Da onde veio essa ideia, em especial, você imaginaria que transformaria toda a pós-graduação em humor? Então, o PhD da Depre, ele já existia. Assim, ele era administrado, ele foi criado, né, pela Gabi Cavalcante, que ela era mestranda em agronomia lá na Federal Rural de Pernambuco, né? E inclusive a gente estudou junto, estudou na mesma universidade, não estudamos juntos, né? Só corrigindo. A gente estudou na mesma universidade, a gente, em alguns casos, teve os mesmos professores, mas a gente nunca se viu. Então, até hoje, eu não conheci pessoalmente a Gabi. E a página, ela tem além de memes e tudo mais, tem uma rede de apoio, né? No momento tá desativada e tudo mais, mas principalmente durante a pandemia, ele tinha a questão da rede de apoio, que era um núcleo com vários psicólogos que faziam consultas, né, a preços acessíveis e tudo mais para os pós-graduandos. E eu comecei a minha própria página pessoal justamente quando eu estava no período do final do mestrado e entrando para o doutorado, que foi justamente quando caiu, infelizmente, né, na pandemia, e tava aquele mute, né, todo mundo em casa e tudo mais, e foi aí onde surgiram vários influenciadores, né, de vários ramos, de vários nichos. E eu pensei, por que não falar do que eu tô sentindo na pós-graduação? Dos perrengues, das minhas angústias, até mesmo de situações engraçadas que eu passo, né? Então eu acabei fazendo os vídeos e tudo mais, e a Gabi sempre repostava meus vídeos. Ela perguntava, posso repostar e tudo mais. Até que a gente criou essa parceria, a chegar de um ponto que a parceria foi tanto que eu também virei a DM da página, né? E hoje eu que toco A a DM página. de milhões, hein? É. E eu que toco a página pra frente, a própria Gabi disse, Anderson, não faz muito sentido que a Gabi, ela desistiu, né, do doutorado e tudo mais, enfim, por questões pessoais, principalmente que ela teve a questão de entrar com recurso, de ter laudo médico e tudo mais, né, que foi muito pesado, assim, para ela, o fato de fazer o mestrado. Então pesou muito para ela. Ela disse, não faz muito sentido. Eu disse, Gabi, o teu projeto é muito lindo, principalmente a rede de apoio. Não, a gente vai continuar junto, tudo bem, você fica aí quietinha, mas você que criou isso é o fruto do trabalho dela, mas eu que toquei para frente, né? Então o PhD da Depre ainda existe, ainda cresce, que bom, né? Mas eu também tenho o meu perfil pessoal, que é o Lorde Sinho, E que acabou de né? alcançar 100 mil seguidores, hein, gente? 100k, uhul! Você que não segue aí o Lorde já. @Lorde Sim. Você Vamos vai fazer a seguir propaganda. e vai se surpreender, menino. Vai ser babado. E é isso. E eu nunca imaginei que fazendo memes, situações assim, o orientador cobrando, o prazo apertando, aquela coisa toda. E eu fui percebendo que eu fui ganhando um certo espaço, que eu também tinha que me posicionar, principalmente, né, depois conhecendo a NPG, porque quando eu comecei, eu nem sabia que existia uma entidade estudantil que cuidasse mais da pós-graduação. Eu conhecia mais a Uni, né, e eu pensava que a Uni era que gerenciava tudo, que cuidava de tudo, que lutava pelos nossos direitos. Mas quando eu conheci a NPG e também fui me inteirando mais das questões dos direitos de pós-graduandos e tudo mais, aí, meu amor, foi só sucesso, porque eu entendi que o pós-graduando, ele, de uns tempos para cá, ele vem garantindo muitas coisas, assim. E tem muita coisa ainda para conquistar. Então, eu comecei também a fazer memes também referente a... Ai, cadê a bolsa? Precisa de reajuste. E os direitos previdenciários, que a gente ainda não tem, né? Então, fui ganhando esse espaço até o ponto de
e que bom, ainda fico muito grato de ser o embaixador da campanha do Reajuste Já, né, da NPG. E eu nunca imaginei, assim, que eu chegaria a esse ponto fazendo memes, que para mim, por mais que a pós-graduação seja um processo que é solitário, né, infelizmente a gente passa noites, vira noites, nós temos que escrever nossos documentos, nossos artigos, a gente recebe cobrança e tudo mais. E muitas vezes a gente sofre até calado, assim. Eu mesmo sim. já passei muita situação em que eu virava à noite, eu chorava, né? Coisas que tá, tem que tratar em terapia. A gente tem realmente que buscar ajuda e tudo mais. Se você tem, inclusive, dentro da sua universidade, núcleos que tenha psicólogo e tudo mais, procure, que isso vai ajudar muito nesse processo, que é um processo que não é fácil, né? A gente passa por muita coisa na pós-graduação. E eu queria tratar isso de uma forma mais leve, né? Por mais que a gente passe perrengue e tudo mais, por que não tirar uma coisa positiva disso, né? E eu teria a ponto de também ser uma personalidade, digamos assim, né, que também, além de tratar da pós-graduação de uma forma mais leve, mas também a gente também tem que entender que a pós-graduação também é um lugar que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. De fato, a pós-graduação não é fácil, né? Apesar de a gente ter avançado bastante, ainda a gente tem um ambiente adoecedor, né? Um ambiente que, de certa forma, não é democrático, né? Inclusive, queria deixar dois recados para todos os pós-graduandos que estão nos ouvindo. A ANPG tem uma ouvidoria. Então, se tiverem passando por alguma coisa que queiram uma ajuda, inclusive jurídica, pode mandar lá para a nossa ouvidoria, ouvidoria@npg.org.br, que a nossa equipe está à disposição. E por isso que também é muito importante se organizar politicamente, né? Juntamente aí com as associações de pós-graduandos, para que nesse debate aí a gente consiga se fortalecer, né? Mas trazendo esse aspecto, Lorde e Jaque também, teve algum momento assim que vocês pensaram em desistir ao longo da pós-graduação? Já teve esse momento? Eu acho que quase todo Teve. mundo já deve ter esse momento, né? Acho que o mais interessante seria perguntar quem nunca teve, né, esse É, momento. Eu tive muitos momentos. Meu doutorado foi muito difícil. Meu doutorado foi o período que eu mais tive oportunidades, que eu mais produzi, mas também foi o momento que eu mais fui cobrada. E cobrada por coisas que eu achava que não faziam, né, sentido, porque não achava que fosse da minha alçada. Eh, e aí hoje, enquanto orientadora, eu vou percebendo que existem formas e formas de você cobrar isso dos alunos, porque você precisa dos alunos para poder desenvolver algumas atividades, mas é o jeito que se faz, né? Então, eu pensei muito em desistir. E eu não desisti, eu confesso que porque a gente tinha ainda aquela questão de devolver a bolsa, né? Que Isso a gente era conseguiu mudar agora há pouco. Saiu a exato, portaria saiu da CAPES, recente. Eu isso. fiquei muito feliz, porque é isso, assim, o trabalho que eu fiz no mês que se passou, ele foi um trabalho feito, né? Embora eu não vá concluir ou por algum motivo eu não tenha finalizado, ele foi um trabalho que foi feito. E, infelizmente, na minha época não tinha. Então, assim, eu chorava, eu chegava em casa exausta, cansada, chorava e falava para minha mãe: mãe, eu quero desistir. E, assim, falar que você quer desistir no contexto que eu tive de doutorado, em que você tinha que devolver a bolsa, era onerar seus pais, porque é sim. isso, se você não tem dinheiro guardado, que quase nunca dá para guardar, Uhum. né? De onde que vai vir o dinheiro para você devolver 4 anos de bolsa de doutorado? Não existe. O que dá o quê? Mais de 100 mil, né? Mais, Que a assim. gente recebe. Eu, eu acho que Pouco mais. dava, na minha época, dava uns 48.000, que era, não, era um pouco mais. É, Pouco Que são mais. 48 meses. 48 meses, eu acho que eu já tinha 24 e a minha bolsa era 2.000, Hum. 2.200 talvez. 2.200 na época. Então, eu teria que devolver uns 48.000. E aquilo era impossível, assim, não tinha como meus pais arcarem com aquilo. Eu não tinha esse dinheiro. Então eu fui levando. Aí foi quando eu entrei na terapia, que me ajudou muito a entender os meus limites e estabelecer esses limites para as pessoas. Mas terapia é um processo, né? Você não resolve numa sessão. E nem duas, nem três. Então eu ainda tive muitos momentos de desespero, assim, de querer desistir, de me sentir exausta, de me sentir sobrecarregada. E digo que eu não desisti por causa dos meus pais, assim, mas principalmente por causa da minha mãe, né, que sempre me dizia: "Filha, vai passar". Minha mãe tem esse lema assim: "Ai, você tá passando por isso agora, mas vai passar, nada é eterno".
aguarda mais um pouco, espera mais um pouco, respira, enfim. Então, todo aquele mantra que a mãe faz pra gente, né? Eu acho que mãe tem esse papel, assim. Hoje eu que sou mãe, eu me percebo muito nesse lugar. A mãe, ela tem um poder de ver além e, obviamente, de tentar te convencer de que não é o ideal naquele momento, né? Aquela atitude ou a decisão que você vai tomar. Então, nossa, até me emociono quando eu lembro, Sim. porque eu tinha esquecido como é difícil, né? Depois, quando você vai falando, que você vai percebendo, foi muito difícil para mim. Foi adoecedor mesmo. E eu digo que eu saí do doutorado com a minha ideia muito eh, definitiva de que eu não iria continuar na pesquisa. Eu queria continuar dando aulas, porque eu já era professora nessa época, mas eu queria tanto, tanto ter qualidade de vida, principalmente mental, que eu falava que eu iria morar na ilha, lá na Bahia, né? Então tem Salvador, a gente tem a ilha de Itaparica. É um trajeto que eu vejo muitas pessoas fazendo, então tem pessoas que moram na ilha e trabalham em Salvador todos os dias e vão de ferry. Então, assim, eu achava super possível ir a Salvador 2, 3 vezes na semana para dar aula e desenvolver o resto das minhas atividades ao longo da semana nessa ilha. Então, eu tinha isso muito assim, né? Mas aí tinha Vem a uma, vida. tinha uma mosquinha, um mosquitinho no meio do caminho. E eu acabei vindo para São Paulo, né? Então, assim, para fazer um pós-doutorado com a Esther Sabino, que era é um outro perfil, completamente diferente de supervisão, de orientação. E aí isso me deu um respiro. Inclusive, eu lembro que a Esther falava muito, não é para você ficar vindo pro laboratório todos os dias. A Esté, no caso, sua orientadora. Já era supervisora do pós-doutorado, né? Já tinha finalizado meu ciclo lá na Bahia e vindo para São Paulo. Porque ela dizia assim: eu quero que você foque nas análises, não é para vir para o laboratório. Então, assim, olha que mentalidade, né? Ela Uhum. entendia que para fazer análise eu não precisava estar lá fisicamente. Pelo contrário, eu podia ficar em casa, que inclusive você acaba até produzindo um pouco melhor, porque você não tem que se deslocar, você não tem que se preparar, enfim. Então, era um contexto muito diferente. E aí foi que eu entendi, não, olha. Eu tinha um perfil de orientação e agora eu tô tendo um outro perfil de orientação que me deixa muito mais tranquila, que torna tudo mais leve. Então, talvez o problema não seja eu. Mas eu saí do doutorado, assim, muito certa de que eu não queria continuar na pesquisa. Eu acho que essa trajetória da pós acaba sendo muito traumática para muita Muita gente, né? gente. Eu conheço pessoas que não Tem uma finalizaram. pesquisa que é da Fiocruz que coloca que o pós-graduando no Brasil, ele hoje, 60% dele está adoecido mentalmente, né? Então é de fato um ambiente adoecedor e que a gente Uhum. precisa mudar. Talvez por isso que o papel da orientação, para além da questão pedagógica, é muito importante para tornar esse Sim. momento um pouco mais leve, né? É. Eu até, na hora do almoço, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu sempre tive muita sorte com os meus orientadores, assim, os três que eu tive foram sensacionais, mas a partir disso, assim, também, e desses perrengues que a gente passa, eu queria perguntar, e aí, para os dois, o Uhum. que é que ninguém vê da rotina de um pesquisador, que fica muitas vezes, assim, oculto? Eu acho que ninguém vê o que a gente passa mesmo no nosso sofrimento, né? Porque, como eu falei aqui, é um processo que ele é muito solitário, né? Eu acho que as cobranças que a gente recebe, não só a cobrança dos nossos prazos, mas aquela tensão por publicar, né? Tem aquela frase, né? É, publique ou pereça, né? Aquela coisa toda que a gente tem que estar movimentando esse Lattes, tem que estar atualizando ele sempre, e tem que ser o grupo de pesquisa que mais produz dentro do departamento. E a gente sabe também que dentro do departamento tem aquela rixa entre os professores que Tem. quem quer publica mais e quem a gente vai colocar o nome no artigo, e tem professor que não se bica com o outro, que não pode botar dentro de banca. Então, assim, eu acho que o que ninguém vê é justamente esses bastidores, literalmente, né? O Literalmente. que a gente sofre de pressão, de ansiedade que a gente passa muitas vezes, né? E claro, infelizmente a ciência ela é feita de benefício, mas também tem os fracassos, né? Quando a gente não tem um artigo aceito, quando, enfim, o resultado que a gente pensa que seria positivo acaba que não é. Então, eu acho que essa parte da ciência que ou ninguém vê ou também ninguém quer ver, né? A gente também só quer ver o sucesso, a gente só quer ver a cura de determinadas doenças, mas a gente não sabe o percurso que se faz até achar
a solução uma vacina, alguma coisa, Uhum. é muita tentativa e erro, né? Exato. E eu E acho que é mais mais erros erro. do que É, tentativas. mais erros do que acertos, porque eu acho que é uma grande falsa ideia que a gente tem é de que vai para o laboratório, seja qual for, ou vai para um trabalho de campo, ou vai fazer uma pesquisa bibliográfica sobre um determinado tópico e você vai encontrar o resultado logo de cara, assim. Você faz um cronograma que no seu primeiro mês Nossa, o experimento já está super funcionando, que você já vai estar fazendo relatórios, que você já vai estar escrevendo artigo. E aí, no final das contas, você descobre que a ciência é mais feita de nãos, né? De, puxa, não deu certo. e que esses não são muito Eles são importantes, né? extremamente Eu acho que importantes. talvez é muito mais importante que o sim, porque... Sim, E aí tá o papel do cientista, inclusive quando escreve o artigo. Por isso que é muito importante a gente descrever também onde essas deu negativas, errado, né? Que é para exato. que outras pessoas possam reproduzir e você já, de certa forma, apresenta um caminho, né? Para que É aquilo possa isso. ser resolvido. Eu Eu cons... lembro... Não, pode falar, amigo. Não, eu lembro que na minha pesquisa de mestrado, que eu era pesquisador de bancada, então eu sequenciava também algumas sequências de DNA. E eu trabalhei com o DNA Barcode, o COI, né? Então, na primeira semana, o COI, assim, deu certo. Eu consegui sequenciar para toda a minha população. Uau! Aí a gente já avançou aqui, vamos para outro gene, que foi o 16S. O 16S, para eu sequenciar, eu passei 6 meses tentando ali que o sequenciamento desse certo, né? E olhe que era um processo da extração do DNA Até até o ali o sequenciamento. sequenciamento que passava pelo menos ali uns 48 horas, 72 horas e foi na exaustão. Quando a gente viu, no final, assim, que de fato a gente não conseguia sequenciar aquele gene. E foi um resultado importante, mas foi um perrengue, assim, e a qualificação chegando, a defesa Nada. da dissertação chegando, então... Tem Eu acho que esses fizeram perrengues. te iludiram. Colocaram você para sequenciar o Será? COI logo na primeira Na semana. primeira não, na primeira deu Olha, super certo. não, aqui, ó. Ah, isso aqui tá tudo Ah, tranquilo. Vamos fazer. Vamos no Vamos próximo, né? nos Vem mais, vem próximos. mais. Então, eu acho que realmente te iludiram, amigo. E aí, trazendo um pouco de humor, Lorde, assim, hum. nos fala um pouco sobre os memes mais clássicos, assim, que você utiliza. Olha, os memes mais clássicos é o que inclusive estamos vivendo agora, né? Cadê No minha período, bolsa? Cadê minha no bolsa? período da gravação deste episódio. Cadê a bolsa? A cápsula já pagou? Né? Se eu abrir aqui minha DM agora, vai ter no mínimo umas 10 pessoas perguntando se o Pix já caiu, né? Então, Será o que meme... caiu? Ih, gente, que oração. Até agora tem os horários do Pix. Então... Os memes que mais bombam nesse período assim é se a bolsa vai cair, é o povo que já tá abrindo geladeira, só tem um ovo, né? Então, os memes é esse. Mas, historicamente, o meme que mais fez sucesso foi a novela Laços do Lattes, né? Que eu Amo. fiz. Ah, Amo. não, Né? acho que não Encontra- devemos entrar aqui nesse Amo. Nesse assunto. Ai, meu Deus. Gente, Eu vamos já fazer um pedi. mutirão, segunda temporada. De Laços do Já Lattes. comenta aqui, do eu Lattes. quero segunda temporada. O retorno da professora Helena, o que é que ela vai fazer agora? Não, mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês em primeira mão. Bastidores aqui do lado, Bastidores. gente. Olha aí. Eu já tenho um enredo, eu não quero revelar, mas eu já tenho um enredo, né? Eu penso numa segunda temporada de 3 a 4 episódios. Olha aí, gente. Mas assim- E o que é que tá faltando? Tá faltando, eu não sei, coragem, porque assim, eu vou abordar um tema um pouco delicado, né? Que eu acho que é. Pronto, eu vou só deixar um gostinho de quero mais. Pra quem não assistiu, ou pra quem não lembra, né? Vamos lembrar que o Cláudio. Olha aí, você assistiu? Vou pegar vocês agora. O Cláudio, ele foi pro Canadá, né? Pra poder fazer o doutorado de sanduíche dele. E eu queria pegar justamente o que o Cláudio tá passando, né? Que é uma realidade nossa, né? Que estamos com o PDSE, né? Que é o doutorado de sanduíche, que está há muito tempo sem um reajuste. Então, a NPG recebe muito relato das estratégias que os bolsistas do doutorado de sanduíche fazem para poder sobreviver. Né? Eles vendem fluidos corporais, né? Vendem
sangue, né? Plasma, É. essas coisas. Que aqui no Teste Brasil a gente teste faz. pras farmacológico, Que aqui no Brasil faz doação, né? Uhum. Lá fora vende e tudo mais. Entram em programas de teste, né? Você vai testar um cosmético, vai testar um isso, pra poder fármaco, alguma complementar a coisa, renda. e para poder receber dinheiro. Então, pronto, é o único arco que eu digo aqui a vocês. É a situação que o Cláudio voltaria para o Brasil e, obviamente, ele iria ocultar o que Essa ele passou nessa realidade. realidade, mas a professora Helena iria descobrir de uma forma assim muito não inusitada, mas de uma forma um pouco pesada, que ela iria perceber isso. Então, é o único arco que eu trago aqui, Olha aí, gente. tá? Mas existe. A segunda temporada Aguardamos. existe na minha Vamos mente. colocar uma meta que até o final do ano queremos Aguardaremos. uma segunda temporada, De hein? Laços do Lattes. Tem que Pois ser é. o compromisso. Tá todo mundo com saudade da Zilda, que eu sei. Melhor, tem que inclusive fazer um spin-off da Zilda, hein? Será? Olha aí. Tem aí Rebelde. umas ramificações. Mas vamos lá, voltando aqui à nossa conversa, já que apesar de tudo isso aqui que a gente vive ainda, né? Muitos pós-graduandos vive, também fez muita coisa fazer com que você continuasse, né? Você até relatou aí da sua própria mãe. Mas você teve uma virada de chave muito grande durante a pandemia. Nos conte aí um pouco, assim, quando é que você percebeu que a pandemia iria mudar a sua vida, né? Até mudou, acho que é a sociedade inteira, assim. E como foi viver também naquele momento dentro de um laboratório? Eu lembro que também naquele momento da pandemia, eu estava no laboratório também, né? Então, e pra gente que era cientista de bancada, foi um impacto muito grande, né? Como foi essa dualidade, assim? Eu acho que eu percebi que a pandemia ia mudar as nossas vidas assim no segundo, talvez, mês. Eu ainda demorei um pouco, assim, eu tinha uma esperança de que aquilo ia acabar, né, internamente, porque, bom, quando você vai comunicar com o público, você não emite suas opiniões pessoais, né, para não dar falsas Sim. esperanças, né, principalmente numa Sim. situação como aquela de pandemia, que as pessoas estavam muito fragilizadas e, assim, de certa forma, as pessoas estavam perdidas, né. Nós, cientistas, estávamos um pouco perdidos, porque a gente não conhecia esse vírus, a gente tinha ideias, conceitos que a gente acreditava que eram, eh, o que iria reproduzir, né, ali, porque a gente conhecia um pouquinho de um outro coronavírus, de outros 2 coronavírus, então a gente achava que ia se repetir. Mas eu confesso que esse vírus veio para nos ensinar muita coisa. Então eu acho que, sei lá pro segundo, terceiro mês foi quando eu percebi: "Cara, isso aqui é mais sério do que uma epidemia que a gente lida, mitiga e depois, Depois volta segue à a vida. vida". Não foi o caso e, sei lá, até 2024 a gente ainda vivia os resquiciozinhos, né, da pandemia. Então, eh, eu acho que foi a ficha foi caindo lentamente, assim, fazendo aquele tilintar Uhum. muito em câmera lenta, até se consolidar e eu falei: "Cara, não, acho que isso daqui não vai terminar tão cedo". A gente começou a ver aquele expoente, né, de casos e a tendência era aumentar cada vez mais. E a gente tinha todo um contexto político, né, que Sim. não favoreceu, não favoreceu absolutamente nada Todo um para negacionismo tudo. científico também, né? É, de negar bolsas, de negar recursos para as pesquisas, que inclusive poderiam ter contribuído, né, com a mitigação da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, com o eu acho que o próprio posicionamento, né, político. A gente teve uma heterogeneidade muito grande no Brasil. Cada governante, cada prefeito, cada gestor resolvia de acordo com aquilo que ele acreditava e com as suas concepções mesmo, né, políticas. E isso acabava, inclusive, fazendo com que a sociedade ficasse em quem eu acredito, né? Exato. E Uhum. as ações foram tão descentralizadas e tão assim misturadas que realmente a gente não teve, né, um alinhamento de como deveria seguir em todo o país. Então, cada lugar foi fazendo de um jeito, Uhum. e aquilo que funcionava ótimo, e aquilo que não funcionava péssimo para a população, porque a gente estava falando de vidas, né? Então eu acho que foi isso.
E para mim, dentro do laboratório, eu vou dizer que assim, foi acho que o período mais difícil, né, de trabalho que eu já tive, porque existia uma urgência no nosso trabalho, principalmente por eu ter sequenciado os genomas lá no iniciozinho, então existia uma expectativa sobre o nosso trabalho enquanto grupo de pesquisa e existia uma urgência para que a gente pudesse oferecer resultados, porque, querendo ou não, naquele momento nós éramos a referência, né, nesse assunto. A referência é Então, a esperança, né? e a Sim. esperança. Então, Dos eu brasileiros. me recordo da gente, assim, o correto, talvez, seria a gente parar realmente, né, o laboratório. A gente não trabalhava com coronavírus, então, assim, não tinha porquê a gente continuar as atividades no laboratório. Mas como nós conseguimos reverter, vamos dizer assim, ou adaptar, né? Acho que reverter não, é adaptar as pesquisas para isso, a gente conseguiu manter o laboratório funcionando. Liberamos os estudantes, os pesquisadores que dependiam de transporte público e não tinham como chegar no laboratório com uma certa brevidade. A gente só recrutou aqueles que realmente trabalhavam, estudavam, perdão, moravam próximo ali da faculdade, né? Próximo do trabalho, do estudo, ou aqueles que tinham condições de ir de carro. Então a gente ficou com uma equipe muito reduzida. A gente tinha 6 pessoas que conseguiam ir assim diuturnamente, e passávamos 18 horas dentro do laboratório. Então, assim, isso no cálculo não se fecha nem as 8 horas de sono que a gente precisava. É Fora, só os dois. era só o tempinho de tirar um cochilo, todas as nossas refeições a gente fazia ali no contexto da USP, e era laboratório e conseguia fazer uma coisinha aqui, outra ali, voltava para o laboratório. Nos tempos de incubação, a gente saía, almoçava. Então foi um período muito difícil, foi um período de uma força-tarefa muito grande, a gente ficou esgotado, sim, mas a gente sabia que era o nosso dever naquele momento, né. Depois tirava férias, enfim, quando pudesse, que nunca chegaram, diga-se de passagem, A né, gente porque acaba sempre não tendo férias, né? não, sempre vai colocando uma coisa em cima da outra, aí acaba uma pandemia, você inventa um pós-doc fora do Brasil, aí que você é um outro desafio, e aí eu fui fazendo isso, né, emendando uma coisa atrás da outra, porque as oportunidades são incríveis e você não pode perder. Então, embora a gente sofra muito, né, na ciência, com a pós-graduação, com tudo, a gente ama o que a gente faz. Então, assim, é um paradoxo e uma dualidade que você de vez em quando fica, mas reclama tanto que não é legal, que é isso, que é aquilo, e continua. E eu tô falando, eu digo assim, a gente reclama porque a gente quer que melhore, né? Porque a gente ama o que a gente faz, então a gente quer ter melhores condições de trabalho. Mas eu acho que foi isso, assim, foi esse contexto de estar exausto, mas saber que precisava devolver ter uma resposta, né, para a população, para, enfim, para o ministério, para os órgãos competentes. Eu Então, acho que foi isso. consegui, nessa época, eu só senti que estava muito sério quando eu assisti no Jornal Nacional, eles anunciaram que a Globo tinha parado a gravação das novelas. Então aquilo ali, assim, pra mim Nossa! foi, eu acho, assim, a virada de chave. Porque nunca pararam a gravação de É novela, uma né? coisa Ocorrendo bem. tudo no mundo. Então foi a primeira vez, assim, que eu senti muito. Não, isso aqui é muito sério, né? E aí eu acho que você até trouxe essa pergunta que eu até fiz pros dois, né? O que é que ninguém vê do cientista, né? E aí até te perguntando, não tava essa pergunta aqui no roteiro. Você já pensou em escrever um livro sobre os bastidores nessa época? Seria interessante, Seria, hein? né? Eu já fui convidada. Inclusive, lá atrás, na pandemia, eu fui convidada para escrever um livro, assim, uns 2 meses depois de tudo que aconteceu. E eu não topei na época, porque, na verdade, eu até topei, mas depois eu não fiz e caiu mesmo assim, né, no esquecimento. Porque eu ainda estava muito machucada com muitas coisas, então falar sobre a minha trajetória era falar sobre uma trajetória de sofrimento, né? Eu tinha mais coisas de sofrimento para contar do que coisas positivas, então naquele momento não era o ideal para mim. E recentemente recebi mais uma outra proposta, mas eu confesso, gente, que o perfeccionismo, ele me atravessa, né? Eu sei que o feito é melhor que o perfeito, né? Eu tenho esse mantra assim na minha casa, mas eu não consigo seguir ele à risca. Então tem horas que realmente eu preciso de um tempo. E o meu tempo, ele é um tempo bem diferente dos outros. Então eu vou perdendo umas oportunidades muito boas, assim. Mas sim, tá aí no radar.
Mas Vamos ver. vamos torcer também. A gente Ah, tá cobrando a segunda é isso que eu tô temporada do dizendo. Lar. Ela vai Meu me Deus. cobrar laços do lado, Olha eu vou cobrar isso. esse livro, viu, Jaqueline? Eu estou Eu deveria ter ficado calada. na porta das livrarias, estarei nas trincheiras Vamos lá, pra gente- esperando esse livro. E aí, antes da gente aqui ir para o nosso último bloco aqui, queria, Lorde, traz aí um caos que você recebeu aí na sua página pra gente. Vamos lá. Não, temos vários causos, né? Então, deixa eu ver selecionar aqui alguns. Mas vocês já passaram por alguma coisa assim? Algum perrengue no laboratório? Ou até mesmo na trajetória de vocês na pós-graduação? Rapaz, eu acho que eu já passei por uma em coleta. Aconteceu o que contigo? O grupo de pesquisa, a gente foi para uma coleta, foi numa mata lá em Pernambuco. E aí sempre tem aquela biossegurança, né, de você não ir com perfume pra nada, porque a gente vai entrar em uma mata, e mata densa, né? Então tem toda essa questão de segurança. Mas você acredita que uma pessoa da nossa equipe usou um shampoo Ai, e meu o Deus. shampoo, ele mimetizava um cheiro bastante doce. Meu Deus. E a equipe inteira foi perseguida por várias abelhas. Meu Deus. Foi um caos naquele dia, então a gente saiu correndo no meio da mata, as abelhas vindo. E aí foi que a gente foi descobrir que essa pessoa tinha usado um Tinha usado shampoo de manhã, e isso era pela tarde, que acabou atraindo aí as abelhas Nossa. pra Sim. ele. Assim, foi um É perrengue porque- grande. A gente que faz pesquisa de campo, né? Eu também, como engenheiro florestal, eu já fiz muita pesquisa de campo. Inclusive, já aconteceu perrengue no meio do campo, durante o campo, né? Esse negócio do perfume, ele é muito sério. Principalmente se você tem o intuito de fazer alguma coleta relacionada a animal. Né? Se você quer chegar perto de um animal, você não vai com nenhum tipo de cheiro, assim, nem desodorante você pode usar. Então, até a sua roupa, ela tem que ser lavada com sabão completamente neutro, assim, sem amaciante, sem nada, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, né? Comigo já aconteceu que eu sou engenheiro florestal, né? Então eu tinha que fazer uma fitossociologia, que é praticamente como o sociólogo vai fazer pesquisa, vai fazer entrevista, né? Eu vou atrás das árvores, vou medir, vou tirar as medidas dela, né? Como se fosse fazer roupa para ela mesmo, né? Aí o que acontece? Muitas das áreas, algumas tem pessoas que acham que era área pública. Mas tinha invasão e tudo mais, né? O povo esticava um pouquinho assim da. O homem tava achando que eu tava invadindo o terreno O dele. terreno dele. Ele puxou um facão, Jesus. veio pra cima de mim, eu fiz. Pronto. É hoje, ó. Um beijo, fica com Deus, porque eu vou primeiro que vocês. Menino, mas ainda bem que eu tinha levado um rapaz comigo, que ele era muito bom em identificar a árvore. Ele já chegou, primeiro que ele já tava, ó. Já tinha bebido algumas no dia anterior, então ele já foi no ponto. Conversou com ele, apazigou. E eu também tava com facão. Então, assim, foi. Ia ser guerra de Ia faca. ser guerra Ia de ser, facão, ó, é. literalmente. Mas eu levava o facão só pra poder abrir o caminho, né? Enfim, eu pensava que ia ser ali mesmo, mas graças a Deus tudo deu certo. Tô aqui pra contar essa história. Agora Então, tem você história. que tá indo pra mata, tá levando facão, se certifique que realmente não tem ninguém morando por ali. Porque senão, minha filha, vão puxar o facão pra você, né? Olha, chegou aqui uma história, essa é um pouquinho longa, mas assim, vai envolver tudo. Vai envolver romance, traição. Vamos lá, vamos ver o que tá Uma terceira acontecendo. temporada. Quase a terceira temporada de Laços do Lado. Não tem nem a segunda, já querem a terceira. Uma amiga minha morava em uma cidade do interior, onde estudantes de um famoso programa de pós-graduação costumava passar uma temporada fazendo pesquisa de campo em uma empresa renomada antes de voltar para a capital. Eu amo que essas histórias assim, é uma amiga, é a prima, é o Nunca é a vizinho, pessoa. nunca é Nunca é a você. pessoa. Eu gosto assim, viu? Em uma dessas temporadas, ela conheceu um pesquisador que acompanhava um novato recém-chegado de outro estado. O romance entre os dois aconteceu rápido. Pouco depois, ela descobriu que o novato já tinha se envolvido com uma colega do grupo de pesquisa que havia se apaixonado por ele. Quando soube do novo relacionamento, a colega teria começado a dificultar o trabalho dele, enviando materiais incompletos para as pesquisas no interior. Gente, a novela mexicana aí, hein? Muito. O detalhe é que essa mesma colega era conhecida por ter grande influência sobre o professor orientador. E, gente, perigo. Passado, conseguindo acalmar seu temperamento quando ele pegava pesado com os alunos. Mas quando o professor descobriu que ela havia perdido o interesse nele por causa do novato, a situação desandou. Então o orientador também estava querendo, gente? O negócio tá errado aí, hein?
Dizem que o orientador entrou em um período de fúria constante e todos os orientandos sentiram os efeitos. Assim, sem querer, minha amiga acabou contribuindo para desarticular um verdadeiro esquema de pirâmide afetiva na pós-graduação. Como cereja do bolo, comentava-se que Tem anos mais? antes... bebê. Comentava-se que anos antes desse mesmo professor já tinha precisado passar um período em um pós-doutorado fora, depois que uma ex-orientanda teve um filho, cujas semelhanças com ele virou assunto pelos corredores da Meu universidade. isso aí Ou é uma- seja, Isso ou aqui é uma seja, novela, hein? menina, é praticamente a história de Capitu, que é parecido, É. que é parecido lá com o outro moço. Menina, eu tô passado. Gerou filho e tudo, menina. Tá vendo você aí achando que professor que vive só dentro da academia não apronta? Menina, apronta e apronta muito, viu? Os como bastidores da apronta. academia. Os bastidores. Olha aí, você que é cronicamente online, tem uma história aqui pra você, ó. Minha ex-orientadora largou minha orientação por conta do Instagram. Disse que eu passava muito tempo. Então, meu amor, você veja quanto tempo de tela você passa. Você também tem que ter tempo de leitura dos artigos, viu? Então, Isso ó, é muito importante. isso é muito importante. Claro que Meu você tem Deus. que estar no Instagram para me dar um like, para compartilhar meus vídeos, Pra mas você tem compartilhar que as campanhas da NPG, que é Exato, importante. que é muito gente. importante Engajamento. assinar lá o abaixo-assinado. abaixo-assinado e também a PL da Previdência, que tá No lá no Senado. Senado para você assinar. Mas depois você vota, tá bom? Para ler os artigos, que é muito importante também, tá? Então não vai perder uma orientação porque você tá passando tempo no celular, né? É, imagina um negócio desse. E você que tá escutando essa história, manda aí pro Lorde, manda aí na nossa DM para trazer os causos de vocês aqui pro nosso podcast. E agora a gente já tá finalizando aqui o nosso episódio. A gente poderia passar a tarde inteira aqui. Com certeza. Como tomando um chazinho. Mas agora vamos no ping-pong Eita. para os dois, tá? Eita É um Deus. quase de frente com Vinícius. É a primeira coisa que vem na cabeça aí de vocês. Vamos lá. Primeiro, um livro que marcou sua trajetória. Olha, eu Tempo. tenho. Esse ano eu criei uma meta de pelo menos um livro por mês. Mas enfim, né? Eu E já leu quantos até agora? Olha, deixa eu. É igual aquele Deixa meme eu da te contar. Anitta, né? Leu- Chega julho. Chega julho, tô emanando, né? Desde tempo. Mas eu li alguns, mas A Revolução dos Bichos foi um livro que meio que me marcou, principalmente no contexto que a gente tá vivendo agora, né? De eleições e tudo mais. Então, é um livro que eu pensava que ia ser uma coisa totalmente diferente pelo título, né? Mas mostra que é uma história, assim, muito incrível, principalmente de uma nova formação, de uma sociedade, de uma política e de como os sujeitos podem ser corrompidos, né? Por isso. Então, eu recomendo, inclusive, Olha, essa aí fica uma dica leitura. de leitura, viu? Já militou. em Revolução dos Bichos. Já militou Já mesmo. Ah, e tem a dobradinha. Tô lendo também 1984, que tá me Olha aí. deixando muito desconfortável. Porque enquanto um ele faz uma crítica de como se cria uma determinada sociedade, o outro mostra como você vive quando essa forma de política ela se instaura, né? Sim. Então, eu ainda tô na metade. Quando terminar, eu conto pra vocês no tudo. meu Olha aí, ó, perfil. mais uma distopia aí pra vocês lerem. Jaque, Eu acho que foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Porque, assim, eu acho que pra gente que é do Nordeste, ler aquele livro, entender aquela história, reproduz muito do que a gente vive, né? Ou que algum parente nosso viveu. E aí, hoje, quando eu faço uma reflexão, eu sou migrante, eu vim do Nordeste, eu não vim da mesma forma que aquela família veio, mas assim, a gente passa as mesmas dificuldades, né? Em outras instâncias. Então, eu acho que esse livro me marcou na época que eu li, e ele me marcou depois que eu entendi o papel social que eu tive. E o quanto que eu tava reproduzindo um pouquinho daquela história, né? Então, até hoje eu ainda fico assim. E o outro que é Torturado, enfim, também, clássico, né? tá na minha lista. É, que aí, esse eu tô também, assim, digerindo. agora um próximo. Um hábito de laboratório. Começando pela Jaque agora. Eita, Jesus. Um hábito de laboratório. Eu uso as ponteiras na ordem. Então, a gente tem as ponteiras, pra quem não Nossa, eu conhece, achava né? que era questão de Da virginiano. área de... A gente vai usar as ponteiras com a pipeta, então assim, eu uso na ordem. Então, ou na horizontal mesmo, ou na vertical, mas tem que ser na ordem. Não vem com aquela caixa De de pegar aquela ponteira que ponteira pegou assim no uma meio. de cada gente, lugar, aquilo dá não. um ódio. Que eu mando se arrumar antes de eu usar.
Eu acho que é um hábito É. difícil. Eu não sou Lógico. muito de bancada, mas quando Então, eu um faço hábito de algumas. campo. Não, a de laboratório tem que ter uma musiquinha, gente. Se não tiver uma musiquinha boa. Ah, eu assim, sempre pra tinha. poder. Não, a gente faz coisa Sempre muito tinha mecânica, isso. né? Precisa ter um... Agora, hábito de campo, agora você me pegou. Ai, gente, eu acho que hábito de campo é levar comida achando que vai passar uma guerra, assim. E geralmente eu não vou sozinho, né? Então eu faço uma refeição mesmo, então... É porque você também não sabe qual é o local que você vai ter um lugar pra Exato. comer, né? Oportunidade. Então eu levo Isso é comida, verdade. assim, pra fazer um banquete. Esse é o meu hábito. Tá. Um próximo agora. Complete a frase. Pós-graduação é... Sofrido, mas pode ser gostoso. Olha aí, hein? Uma frase aí de... Uma frase de efeito. Eu acho que eu fico com a mesma. Vou deixar passar essa, É hein? ruim, mas é bom. E aqui, Não. no último ping-pong, um conselho para quem sonha em ser cientista. Para vocês dois, que vocês dois são referências de cientistas no Brasil. Ai, eu diria que não desista. As dificuldades vão vir, elas vão... E não são dificuldades simples, né? A gente fala muito sobre saúde mental na pós-graduação. É real, é muito real, assim. Tem horas que você pensa, cara, não sirvo para isso aqui não, vou desistir. E aí você olha para trás e você pensa, eu só sei fazer isso. É o que eu fiz a minha vida toda. Então, é difícil, mas não desiste não. Que uma hora acontece um eureka na sua vida e aí você vive uma outra, Uhum. né, um outro lado da pós-graduação, da ciência e de tudo mais. Eu acho que é isso. E você, Lu? Eu também estava pensando em dizer não desiste, mas eu quero dizer o seguinte: não deixe ninguém fazer você achar que você não é capaz, Perfeito. tá bom? Não deixe ninguém te diminuir. Não é porque você tirou a menor nota na prova de introdução à ciência do solo. Hoje eu tô aqui gravando esse podcast. Um beijo, professora Maria Bethânia. Ainda tivemos aqui já Tivemos só um uma shade, direta, um né? shade. Mas, gente, o episódio de hoje era justamente para a gente trazer esse lado humano da ciência, né? Para mostrar que a ciência é construída pela curiosidade humana, pela perseverança, por todas as oportunidades que nós temos e por pessoas, né? Precisamos ver Pessoas reais. esse lado aqui É. humanizado. E aí aqui, para a gente encerrar, né? Antes de vocês deixarem uma mensagem, já que queria te dar aqui um presente Olha. da NPG. Tá aqui, ó, gente. Kit uma completo. Gente, eu canequinha amo. recebido. Olha lá, essa daqui ó, é ótima. Essa daqui é a nossa Ah, lembrancinha meu do CONAP em Deus. Salvador. Um pra birimbalzinho. você, um birimbalzinho. Dá até pra tocar. Um Deixa eu ver. bonézinho. Não, gente, acho que não. Da NPG. Olha, Da no NPG. convidado da NPG vai ter lojinha, hein, Gente, Olha aí, fiquem espertos. E aqui uma camisa meu marido vai querer essa daqui. de negros e negras na ciência Amo. pra você. Obrigada. Esse mimo aí É gostar, Sandra. pra É linda vocês. essa daí. E aí dá alguns recados, gente, antes dos dois aqui se despedirem. Primeiro, o Congresso da NPG está chegando. Vai ser realizado de 26 a 29 de novembro, lá no Espírito Santo. Então, nós queremos ver todo mundo. A Jaque e o Lorde aqui vão estar lá também para a gente festejar muitos 40 anos da NPG. Faça o documento nacional do estudante e a carteira de estudante. Então, você que é pós-graduando tem direito ao acesso à lei da meia entrada, mas também você contribui para todas as campanhas que a NPG vem desempenhando. E lembre-se também, já assinou lá a enquete pública no site do Senado sobre o PL da Previdência? Se não, já vai lá, assina e compartilha, para que agora esse semestre, assim que o Senado voltar aí do recesso, a gente possa aí ter aprovado os nossos direitos previdenciários. Então, Lorde aí e Jaque, deixe sua última mensagem aqui para o nosso pessoal, nosso público. Só dar um beijo pra vocês, meus amores. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, @lordecinho, tá bom? Inclusive, eu também ia fazer essa chamada para poder todo mundo fazer o seu DNE, que é o Documento Nacional do Estudante. Você quer segunda temporada de Laços do Lattes? Eu quero você pedindo e tirando foto do seu DNE. Eu quero ver. aí. Só vai ter segunda temporada se tiver 50 mil pessoas com DNE na minha DM. Eu vou jogar essa pra vocês. Olha aí, uma publi no meio do Lattes, hein? Eu acho que é gostoso, gente. Assim, a gente fala, né, das nossas mazelas que a gente vive, mas é muito gostoso, assim. Você vive a pós-graduação e vive a ciência
pós-graduação, né? A pós-graduação é o quê? Quase uns 6, 8 anos da nossa vida, depender se fez iniciação científica ou não. Então, assim, você cria uma família ali, você vive uma rotina que faz falta quando você não tá. Então, é sobre tentar fazer disso um lugar gostoso e confortável, sabe? Para aquela máxima de trabalhe com o que você ama, que você não precisa trabalhar nenhum dia na vida, fazer um pouquinho mais de sentido, que a gente sabe que é difícil, né? Mas assim, tentar tornar esse ambiente, pelo menos da nossa parte, mais gostoso, assim, de se viver. E fazer com vontade, sabe? E é isso, assim. Acho E que encarar com leveza. com leveza, na medida do possível. A gente sabe que nem sempre dá, mas é isso, assim, é fazer dos limões uma limonada, porque a gente é muito importante para a sociedade, embora não sejamos Assim. reconhecidos, nós somos muito importantes, né? Ainda mais pra gente que historicamente nunca colocaram esse lugar como um nosso lugar, né? É Então é muito verdade. importante a gente permanecer. Então, gente, esse aqui tá dado o recado da Jaque, tá dado o recado aqui do Lorde, e a gente tá encerrando aqui mais um episódio do Pod Pós. Aí acompanha aí na próxima temporada muitos episódios e comenta também aqui qual é o episódio que você quer, o que é que você quer que a NPG traga aqui pra gente debater. É isso, gente. Beijos. Beijos!